Essa área, vocês podem observar que por todos os lugares que nós olhamos a mecanização, como falamos há pouco, plantio direto, estão vendo diretamente plantado a nova cultura sobre a palha, isso que é o plantio direto para quem não conhece. Nós estamos num topo aqui na parte alta, onde há latossolo. Agora vai ser aquele predomínio, topo, caíram as folhas no chão aqui, ó. No topo, latossolo, nas partes baixas, na média e baixa vertente, nitossolo vermelho. Então toda essa área vocês não vão observar fragmentos de rochas, né? Processos erosivos é muito difícil de ser observado, primeiro, porque nós estamos sobre solos muito bem drenados, muito bem conservados, tá? Muito bem manejados. Então isso dificulta processos erosivos. Então o que vocês estão observando agora? Só um rio lá no fundo, como fosse uma linha, não é? Vocês viram que diminuiu a densidade de drenagem, ou seja, o número de rios. Então aqui, se nós pegássemos a classificação do Strahler, seria um rio de primeira ordem. Vocês não estão vendo nenhum afluente nele ali direto, ó, praticamente. O que significa isso? Significa que esses solos são bem porosos. Então aquilo que eu falo na aula aqui, latossolos e os nitossolos, embora sejam argilosos, são bem porosos, não é uma mentira. Vocês estão vendo aí. Se nós tivéssemos dificuldade de infiltração da água, nós teríamos maior número de rios. Então veja, a água entra aqui e sai lá embaixo. Eles são muito porosos. Então a quantidade de rios é ínfima nessa região, tá? Então é uma área onde a mecanização entrou fortemente. Aqui na década de 50, 60 era o quê? Principalmente na década de 60, 70 era tudo café. Foi a primeira lavoura que entrou. Depois você sabe todo o processo histórico, né? Foi substituído por essas lavouras sem nenhuma dificuldade, porque não havia impedimentos à mecanização. Então aqui nós dizemos que o relevo, a partir desse momento aqui, o relevo vai variar de plano nos topos a suave ondulado aqui nas partes baixas. Isso não possibilita também processo de formação de erosão. Primeiro porque está bem conservado o solo, as declividades não são acentuadas, não é? E os solos são muito bem drenados, são porosos. Então é um conjunto de informações que possibilitam esse potencial aqui agrícola dessa região. E a predominância mineral de solo? Oi? A predominância mineral de solo? Do solo em si? É, do solo em si. Bom, esses solos são formados a partir de alteração de basalto, né? Então ele foi alterado a partir de minerais ferromagnesianos. Só que como são solos velhos, bem evoluídos, eles apresentam baixas quantidades de cálcio, fósforo e potássio, principalmente. Por isso que é necessário correções, não é? Então nesse caso, as adubações são mais frequentes, por quê? Porque os teores desses elementos, em virtude ao tempo da lavagem, levou muita coisa embora. Mas eles são muito bons, desde que você faça essas correções. Ele não tem grandes concentrações de alumínio, como nós vamos ver, por exemplo, lá em Campo Mourão. Campo Mourão, por exemplo, onde havia o predomínio ali do cerrado, tinha muito alumínio tóxico. Aqui não. Aqui só tem poucos, as somas de base, nós chamamos de somas de base, que é o sódio, cálcio, potássio, eles são valores baixos, mas desde que você faça a correção de pH e uma adubação, se produz muito. E só olhando lá no alto, né, vocês estão vendo que há um alinhamento, né, estão vendo? Como fosse um morro testemunho. Então, segundo os geólogos, naqueles pontos ali ficaram mais preservados. Vocês estão vendo que tem umas manchinhas lá no topo de vegetação. Aquelas manchas provavelmente são solos rasos, né? Então ali, alguns geólogos falam que são diques de diabásio, e aí o diabásio é mais difícil de ser alterado. Nós temos observado desse lado aqui, né, que não é exatamente por isso, que é por causa que o basalto é maciço, né? Os geólogos falam que alguns pontos aqui são diques de diabásio. Eu não fui lá para ver, mas sabemos que lá foi menos desgastado. Então naqueles topos lá onde vocês estão vendo plantações de eucalipto, algumas manchas de floresta lá, de vegetação nativa, é solo raso. Então provavelmente a alteração lá é diferente, tá? Então o que nós estamos vendo aqui agora até Campo Mourão vai ser predominantemente esse tipo de atividade, esse tipo de ocupação. Lembrando, ali na frente vai aparecer
um entreposto da cooperativa, né? A Coopermibra. Então veja, as cooperativas aqui se trombam, porque há muita produção, né? Depois nós vamos ver a Coamo, que é uma potência. Cadê?